6 horas e 10 minutos de volta com o Manhã no Ar. Só lembrando que nós estamos ao vivo aqui para Manaus pela TV A Crítica, região metropolitana, a maioria dos municípios desse nosso estado grandioso. Estamos ao vivo pela internet também, por meio do A Crítica Play. Coloca, por favor, na tela aí a logomarca do A Crítica Play. Você pode baixar e instalar no seu smartphone ou tablet o A Crítica Play para qualquer telefone, Android ou iOS, e acompanha gratuitamente a nossa programação. Estamos ao vivo também no YouTube, onde você acompanha nossa programação por meio do streaming de vídeo. Além disso, você pode interagir direto com a nossa equipe de produção por meio da nossa página do Manhã no Ar no Facebook, e também por meio do nosso WhatsApp que está aí no seu vídeo, 99291-2167. Manda a tua mensagem, a tua foto, diz pra gente de onde você acompanha a nossa programação. Comenta os assuntos que nós vamos trazer aqui. Falando nisso, estamos aí, vamos divulgar daqui a pouco aí mais um aumento. Mais um aumento no gás de cozinha, meus amigos. Em alguns interiores do nosso estado, a botija de gás já está saindo a mais de R$90, R$93, R$95. Com esse aumento, sinceramente, tem gente que vai pagar R$100 na botija de gás por aí, viu? R$100 na botija de gás, é um absurdo, né não? É um absurdo, né não? Para gente que tem as reservas de gás e de petróleo que nosso país tem, estarmos pagando este absurdo por esse tipo de insumo, é um negócio complicado. Pois se prepare porque vem aí mais um aumento, viu? E falando em custos, em gastos, ou evitar esse gasto, tem gente que tenta fazer isso da maneira incorreta. A gente traz uma reportagem também sobre um empresário que foi preso em flagrante por suspeita de furto de energia elétrica. Este empresário não pagava essa conta e pode ter dado um prejuízo de mais de 140, 150 mil reais para a concessionária. Para a concessionária não, é porque nós mesmos é que acabamos pagando essa conta, porque fica mais alto a geração da energia e nós todos dividimos, rateamos, isso que é furtado, isso que alguém mesmo da área empresarial, que acaba agravando as coisas, desvia, nós todos pagamos as contas, viu? E estão sendo recorrentes nos últimos dias esse tipo de casos. São pessoas que teriam condições, que estão no meio de uma atividade econômica e que o custo da energia elétrica poderia estar embutido nos produtos que eles oferecem à população. Afinal de contas, é isso que acontece com a indústria, todos os custos com a produção e a energia elétrica e o gás, ou seja lá o que for utilizado na produção do produto que será comercializado, está embutido no preço do produto. E a gente tem mostrado de forma recorrente o envolvimento de empresários nesta prática, o que é realmente lamentável, viu? A gente fala também de um outro aumento, um aumento nada positivo, que é o aumento de 263% nos casos de motoristas pegos ao volante embriagados. E é um aumento que chega junto com, por exemplo, nos últimos dias, os acidentes em rodovias brasileiras que deixaram mais de 50 vítimas. Mais de 1.000 pessoas se acidentaram, mais de 1.000 pessoas estiveram envolvidas em acidentes no nosso país apenas agora neste fim de ano, apenas agora nesses dias aqui. Olha que o ano nem terminou ainda, e dessas 1.000 pessoas, 50 ficaram feridas de alguma forma. Aqui no nosso estado a gente teve foi ontem, né, minha diretora, o caso de um veículo na estrada também que se acidentou, um choque com uma caçamba, um carro forte, inclusive, que se acidentou. Um dos integrantes deste caso, carro forte, se machucou de uma maneira que não pôde se locomover lá, precisou aguardar pelo reforço, um acidente grave. E a gente vai trazer esse caso aqui também para trazer esse alerta aos nossos motoristas, viu? Agora a gente vai falar com a MEI Chafiama, porque lá na zona oeste de Manaus, uma briga entre vizinhos terminou com um homem atingido na cabeça por uma barra de ferro. Deixa eu falar com a MEI Chafiama, ela está ao vivo aqui. MEI, muito bom dia para você. Bom dia nessa sexta-feira, na nossa última sexta-feira, dia 2019. MEI Chafiama, explica pra gente como foi essa briga aí, MEI. Qual foi o resultado dela? Pois é, Manuel, não foi nada bom esse resultado. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar nesta última sexta-feira do ano. Esse homem identificado como José Ribamar da Cruz foi agredido
com golpes de barra de ferro na região da cabeça e também no tórax. Segundo informações da esposa da vítima, o suspeito teria agredido o José Ribamar porque teria desconfiado que ele teria furado o pneu de um dos ônibus dele. Teria ido na loja de ferragens do José Ribamar, da rua Cirilo Neves, no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, e desferido os golpes. A esposa dessa vítima está bastante chocada porque ela disse que essas agressões foram na frente dela e também na frente dos filhos do casal. Depois das agressões, a vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus, e lá os médicos disseram que o José Ribamar teve um politrauma e que está com um coágulo na cabeça. A esposa de José Ribamar teme que ele fique com sequelas e está esperando que ele receba alta para que os dois possam ir até a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência e chamar esse suspeito que é vizinho ali do casal. Esse suspeito, inclusive, foi no 8º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Compensa, zona oeste da capital, e registrou o boletim de ocorrência, disse que agiu em legítima defesa e que teria tentado se defender, já que o José Ribamar estava contestado, o que é negado aí pela esposa, que disse que José Ribamar estava trabalhando no momento em que esse suspeito chegou no local, já agredindo a vítima na frente dela e também na frente dos filhos. Agora a gente espera que o José Ribamar fique bem para que eles possam resolver isso na justiça, Emanuel. Muito complicado essa situação entre vizinhos aí. Eu volto com você aí no estúdio. Complicado também essa legítima defesa aí, né, Meixa Pema? Se essa moda pega, já pensou? Mei, obrigado pelas informações por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a conversar ainda aqui no Manhã no Ar, viu? Um adolescente de 17 anos foi baleado na perna e ombro lá no Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. A nossa equipe de reportagem esteve no local e acompanhou o atendimento a essa vítima. E um adolescente de 16 anos foi baleado pelo menos 2 vezes na noite desta quinta-feira, aqui nessa região conhecida como Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. De acordo com as informações repassadas pelos policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária, esse adolescente, que agora recebe atendimento do SAMU aqui no local, ele teria sido abordado em uma outra região aqui da zona norte por 2 homens em uma moto. Eles chegaram e falaram: vamos ali comigo, vem cá com a gente. O adolescente subiu na moto e eles teriam entrado pela Rua da União, que fica mais distante um pouquinho aqui dessa área descampada. Em seguida, na moto, teriam parado aqui nessa região, descido, e aí começaram os disparos. Os moradores assustados teriam relatado mais de 7 tiros. Conforme a polícia, desses tiros, 2 atingiram o ombro e a perna desse adolescente de 16 anos que recebe o atendimento do SAMU. Conforme a polícia ainda, depois de ser atingido pelos tiros, ele correu para uma outra área de mata que fica aqui nas proximidades, na tentativa de se esconder aí dos atiradores, que depois de realizarem os disparos, fugiram aqui por essa região. Conforme a polícia, numa breve conversa com o adolescente, ele teria dito que não conhecia os ocupantes dessa moto. Entretanto, teria subido na garupa e vindo até aqui o local. Nas imagens do Jefferson Salles, você acompanha o momento exato que esse adolescente recebe o atendimento do SAMU. Ele que estava numa residência aqui nas proximidades quando pediu ajuda dos moradores, estava sentado em uma cadeira recebendo todo esse atendimento. A polícia agora vai investigar esse caso. O convite que ele deve ter recebido aí, de acordo com o que o Rafael narrou para a gente, talvez não tenha sido um convite para fazer muito boa coisa, né? Porque olha o resultado. Né? Subiu na garupa da moto de alguém e foi para onde? Foi fazer o quê? Que tipo de amizade é essa? Que tipo de universo é esse que está envolvido? Infelizmente, o que temos visto é uma crescente, um envolvimento crescente de jovens, de adolescentes em algum tipo de atividade que resulta nesse tipo de coisa, em nossos jovens sendo mortos ou pior, matando também. Esse aqui conseguiu escapar,
né, pegou os tiros aí, acertaram, recebeu atendimento, foi socorrido, está sendo atendido de forma consciente. Esperar que esse susto, se é que se assustou, possa trazer uma reflexão e que mude de companhia, que mude de ambiente, que mude de atitude. Que a gente tem visto alguns mesmo que têm mudado, alguns até que entram para a igreja, né? Tentam mudar, procuram um trabalho, mas lá na frente, daqui a pouco, essa vida do crime vem e o encontra novamente. Vamos esperar que ele consiga aí se mudar de rumo, Mais um caso de violência sexual contra menor foi registrado aqui na capital. A vítima é uma menina de apenas 12 anos de idade e o suspeito é o próprio pai dela, um homem de 42 anos. Um crime que revolta, mas que serve também como um alerta para que as mães prestem mais atenção nas suas filhas e também fiquem sempre de olhos abertos para os familiares. Policiais militares aqui da 13ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para atender uma ocorrência em uma rua aqui do bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Quando os PMs chegaram no local da denúncia, ficaram assustados. A informação era de que um pai, um homem de 42 anos, teria estuprado, abusado sexualmente da própria filha, uma adolescente de apenas 12 anos. Os PMs começaram a questionar a mãe, que informou que o último estupro, o último abuso sexual, teria acontecido na noite da véspera de Natal e que a filha não teria contado nada para ninguém porque o pai estava a ameaçando. Dizia que iria matá-la, que iria matar a mãe dela, caso ela contasse sobre os estupros, sobre os abusos para alguém da família. Essa adolescente já estava bastante amargurada, carregando todo esse peso nas costas e resolveu contar para os familiares o que tinha acontecido. Os PMs conduziram esse suspeito, que não pode ser identificado, já que é parente da vítima, e também para proteger a identidade dessa adolescente de 12 anos, para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde ele foi ouvido pela delegada e indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe ainda está bastante abalada com toda essa situação, pois jamais imaginou que aquela pessoa que dormia ao lado dela todas as noites, que deveria dar amor, proteger a própria filha, seria, na verdade, um criminoso, capaz de cometer um crime tão bárbaro contra a própria filha. É um criminoso mesmo. Não dá para chamar de pai. A gente fala agora sobre o caso da adolescente Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos, que foi encontrada morte em uma instância lá na rua Miranda Leão, no centro, há 12 dias. A mãe dessa vítima pede ajuda da população para localizar o principal suspeito desse homicídio. Inclusive, ontem, a mãe dela mandou uma mensagem para a gente aqui por meio do nosso canal de interação. E a gente exibiu aqui, nós lemos a mensagem dessa mãe e uma equipe de reportagem nossa foi até a casa dela, conversou com ela. Vamos acompanhar. O choro é de uma mãe que há 11 dias enterrou o corpo da própria filha. Próximo às festas de fim de ano, a dor que ela sente hoje é grande. Está sendo difícil, entendeu? E principalmente nessa época de Natal, que toda a gente se reunia, entendeu? Final de semana, sempre a gente estava junto, com família, tudinho. Então é muito difícil entrar em casa e não ver silêncio. Está sendo muito complicado para mim, muito. Eu não desejo isso para nenhuma mãe. Não merece passar por isso. A minha filha não merecia passar por isso. Heloísa Medeiros, de 17 anos, foi encontrada morta na madrugada de domingo, 15 de dezembro, em um quarto de uma estância aqui na rua Miranda Leão, no centro de Manaus. Foram os familiares que chegaram a vir aqui na residência. O principal suspeito, identificado como Michel Saboia, ele estava com essa vítima em uma choperia no dia 12 de dezembro. Eles saíram desse local, no bairro Vieira Alves, juntos. Desde então, a adolescente não retornou mais para a sua residência. Na quinta-feira ela saiu, falou comigo normal, me deu um beijo no rosto e foi. Naquele final de semana eu fiquei imaginando, ela pode ter ido para algum lugar, não está sem comunicação, alguma coisa, entendeu? Então, digamos que esperava ela no domingo à tarde. E eu recebi
o corpo da minha filha no domingo à tarde. Foi uma crueldade que ele fez com ela. Eu não tenho palavras para te dizer o que eu estou sentindo, entendeu? Porque até então, às vezes me dá raiva pelo que ele fez, entendeu? E eu não conseguia ainda aceitar isso. Como é que uma adolescente bonita, entendeu? Sai de casa num dia e chega por 2, 3 dias do jeito que ela chegou. Irreconhecível. Desde a morte de Heloísa Medeiros, esse suspeito continua foragido. Ele chegou a ir até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, junto com o seu advogado. Ele disse ainda que Heloísa estava com overdose quando acabou se debatendo e acabou morrendo, quebrando o pescoço. Com certeza ele usou isso como argumento, entendeu? Porque até então eu não sabia que minha filha usava droga. E para um ser humano ter uma overdose, ele não vai ele mesmo se bater, ele não vai ele mesmo arrancar os cabelos, ele mesmo não vai tirar as próprias unhas. Ele usou esse detalhe para que ele se safasse ou então para que não pegasse nada para ele. A polícia chegou a fazer buscas aqui no quarto onde a avó desse suspeito reside, aqui na área central de Manaus. Mas desde a morte da adolescente, ele continua foragido. E a polícia continua fazendo buscas por esse homem que já tem passagens pela polícia. Dias antes do crime, ele teria saído da penitenciária, onde teria cumprido pena por tráfico de drogas. Nós tínhamos a informação também que ele era ex-presidiário, tinha saído há pouco tempo da penitenciária e que ele foi preso por tráfico de droga ou algo parecido, já tinha cumprido o que foi determinado pela justiça e já tinha saído e estava solto. A mãe da adolescente, Heloísa Medeiros, pede a colaboração não só dos policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas também de toda a população manauara. Só assim, ela diz que a dor vai amenizar um pouco ao ver que o principal suspeito de ter matado a sua filha está preso. A partir de hoje eu quero justiça, entendeu? Porque minha filha não merecia morrer desse jeito. Ele não matou um cachorro, um animal ou algo parecido, entendeu? E se depender de mim, eu vou lutar com todas as minhas forças e com mais ajuda da minha família, isso não vai ficar em vão, entendeu? Porque assim como ele está solto, quem me garante que amanhã ele vai fazer com outra pessoa? Então, para isso, a gente precisa se unir, mães e pais, todas as pessoas, para que a gente possa dar informação onde ele está, para a polícia pegá-lo e prender. Porque hoje sou eu, amanhã vai ser quem? Ninguém sabe. Se você reconhece e identifica esse suspeito, conhecido como Michel Saboia, você pode entrar em contato com os telefones 181 ou também 190. Ajude a prender esse homem que tirou de uma mãe a sua filha. Olha, em nota, a Polícia Civil informou que Michel Saboia de Souza está sendo procurado. Segundo o advogado de defesa, o jovem não entrou mais em contato após ser declarada a apresentação junto à delegacia. O caso continua sendo investigado. Ontem nós falamos também de um outro caso de desaparecimento, da Brena Lorena, a jovem desaparecida e a família, uma adolescente desaparecida. Esta adolescente que aparece aí no vídeo, a última notícia que a família teve foi que ela saiu de casa para encontrar alguém e este alguém foi encontrado, um homem, um rapaz já maior de idade. E esse rapaz teria dito para a família que a deixou por volta de 2 horas da madrugada em um supermercado próximo à casa dela. O fato é que esta jovem continua desaparecida e aí no seu vídeo tem os telefones para contato de alguém que tiver qualquer informação sobre o paradeiro desta jovem. De acordo com a família, ela tem algum problema psicológico ligado ao pânico, ao medo, alguma coisa assim. Independente do que seja, a família precisa de notícias sobre o paradeiro dessa menina. Está aí os números para informação, 991929787. Há um outro telefone também, que é o 992627137. Se você souber onde essa menina está, por favor, entre em contato com a família. E olha só essa história.
O empresário de 47 anos foi preso por furtar energia. Isso no bairro Planalto, na zona centro-oeste da capital. Quem vai trazer os detalhes sobre este caso é o Leon Furtado, que já está posicionado aqui. Leon, muito bom dia para você. Esse prejuízo ultrapassou os R$100 mil, não é, Leon? Exatamente, Emanuel. Bom dia para você e a todos. Olha, essa situação aconteceu em um estabelecimento comercial que vendia doces e também salgados lá no bairro Planalto, na zona centro-oeste da capital amazonense. As investigações começaram quando os funcionários da concessionária Amazonas Energia estavam passando por lá e identificaram possíveis ligações irregulares. Então eles fizeram aí o acionamento, a notificação junto à concessionária, que também pediu apoio da delegacia especializada em roubo, na verdade em furto de energia, água e também de serviços de telecomunicações. Ontem, nesta quinta-feira, eles fizeram uma inspeção técnica lá nesse local e sim constataram todas essas ligações irregulares. Então esse homem de 47 anos foi autuado, foi flagranteado aí por furto de energia e foi inclusive levado até a unidade especializada para que fossem feitos todos os procedimentos cabíveis. Lá o delegado chegou a mencionar que sim, esse valor aí foi arbitrado do prejuízo para a concessionária, chegou a mais de R$141 mil. Então R$141 mil aí em roubo de energia. Ele, claro, foi liberado após pagar uma fiança de R$3 mil e deve responder esse processo por furto de energia em liberdade. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. Ok, Leon, obrigado pelas informações. A gente espera que esses casos assim sirvam como exemplo. Afinal de contas, está ficando recorrente a gente mostrar empresários presos ou envolvidos nesse tipo de crime. E a gente espera que isso sirva de exemplo para que outros que porventura estejam cometendo a mesma irregularidade, a mesma infração, não o cometam. Obrigado, Leão. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Aqui no Manhã no Ar, nós trouxemos o caso de um empresário preso, suspeito de ter aplicado um golpe, esse golpe de pirâmide aí. Pois é, a polícia chegou até o comparsa dele, o comparsa de aplicar o mesmo golpe aí da pirâmide financeira, esse homem aí. Segundo a polícia, o prejuízo estimado por essa dupla de criminosos é mais de R$4 milhões. As vítimas, juntando o prejuízo causado por essas vítimas. Vamos entender melhor essa história na reportagem? Lucro extraordinário, dinheiro no bolso e promessas falsas. Estamos falando da pirâmide financeira que é proibida aqui no Brasil. Aqui em Manaus, o negócio já estava sendo divulgado entre vários empresários que ficaram no prejuízo. Aproximadamente 4 milhões foram perdidos. Um dos responsáveis é este cidadão aqui, identificado como André Luiz Ataíde Gomes, de 47 anos de idade. Como é que funciona essa pirâmide financeira? O André procurava possíveis parceiros, afirmando que essas pessoas teriam um lucro muito alto, e as pessoas acreditavam nas palavras do André e começavam a fazer os investimentos. Começavam ali pagando R$1.000. O André falava ali para as vítimas que essas pessoas teriam pelo menos 5% do valor de volta em 30 dias. As pessoas ficavam ali surpresas com o valor, acabavam investindo. No começo, ele até realmente pagava as pessoas. E depois, não era mais visto. Várias vítimas procuraram aqui a delegacia, contaram a mesma história. A polícia começou a investigar esse caso, chegou até um outro empresário que atuava juntamente com ele e chegou até o André. Ele foi preso através de um mandado de prisão que foi cumprido. Delegado, inclusive, ele levava uma vida de alto padrão em um condomínio aqui da cidade. Como é que vocês conseguiram identificar o local onde ele estava? Ele estava localizado num condomínio de alto padrão, onde vivia, claro, alugado, e também dispunha de veículo de elevado padrão. Isso já nos gerou uma certa desconfiança, porque as vítimas narravam que eles se apresentavam como empresários e a empresa, apesar de legalizada toda, ela acabou captando valores que foram utilizados indevidamente. Delegado, pela sua experiência, essa maneira de trabalhar do André, de chegar a pagar as pessoas logo no começo, é uma forma do estelionatário ganhar a confiança daquela vítima? Você capta as pessoas prometendo alguma coisa e mostra até no início que pode fazer aquela coisa. No caso, pagar um rendimento de 5%. Veja, é um rendimento de 5% em
20 semanas, seu dinheiro dobraria. E agora serão submetidos ao tratamento perante o Poder Judiciário, o qual decidirá a responsabilização deles. Agora, delegado, foram altos valores perdidos por esses empresários que acabaram se tornando vítimas. Aqui na delegacia, o André e o sócio, que é a comparsa dele, explicaram o que fizeram com toda essa quantia? Eles dizem que tudo foi perdido em questão de mercado, pela baixa dos bitcoins, e acabou se perdendo dinheiro. Dá para você explicar para a gente, André, no momento que você chegava a fechar contrato com as vítimas, você chegava a mencionar desse risco de perder todo o valor? Não. Como é que você conseguia captar os empresários? Nossa empresa trabalhava com a oferta dos locações de bitcoins, é isso que a gente trabalhava. Mas você sabia desse risco de perder todo esse dinheiro? Sim, o mercado tem risco. Faltou deixar claro esse risco para os clientes, faltou deixar claro, porque a gente sabe que, de fato, quem opera no mercado financeiro pode amanhecer rico, também pode amanhecer sem nada, dependendo daquilo que investiu ou onde investiu. Mas por que está preso? Né? Por que está indiciado? Por que está sendo responsabilizado? Porque alguma coisa fez de errado. Então, se os clientes procuravam uma empresa para investir com essa garantia de retorno aí dos 5% no valor investido, 5% está muito acima do que os investimentos aí fixos, do que, por exemplo, a poupança está pagando hoje, algo em torno de 0,5%, talvez até reduza esse valor aí. Então 5% é um lucro muito grande comparando com o que está sendo oferecido pelo mercado hoje em dia. Então, se oferece todas essas vantagens aos clientes, é preciso que seja dito aos clientes, olha, esse é um investimento de alto risco, você pode perder todo o seu dinheiro investido, mas obviamente que isso não foi feito. Tanto é que a autoridade policial agiu, prendeu primeiro um e agora prendeu esse outro, que isso sirva de exemplo para todos nós, hein? Na hora de procurar fazer um investimento, procurar saber que fundo de investimento é esse, que empresa é essa, quanto tempo está no mercado, se tem clientes antigos, desde quando, se os negócios dessa empresa, como estão acontecendo. É preciso, meu amigo, é o seu dinheiro, você tem que se proteger, tem que proteger o seu patrimônio, viu? E um homem que estava preso no 6º Distrito Integrado de Polícia conseguiu fugir após passar por exame de corpo de delito na sede do Instituto Médico Legal. Ontem à noite, durante a saída, o preso conseguiu enganar os policiais e fugiu. A nossa equipe ainda acompanhou parte das buscas por este fugitivo. Vamos acompanhar. Era para ser mais uma noite de trabalho tranquila, aqui na sede do Instituto Médico Legal, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Mas na noite desta quinta-feira, um preso que ainda não teve a identidade revelada, aproveitou o momento do exame de corpo de delito para fugir. Isso mesmo. Segundo a polícia, 2 presos que estavam no 6º Distrito Integrado de Polícia vieram até aqui a sede do Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Durante a saída deles de dentro da sede do IML, os 2 tentaram fugir. Um, de cabelo rosa, teria sido contido por um homem que estava sentado ali naqueles bancos da sede do IML. O outro teria pego este caminho que a gente está fazendo agora, corrido aqui por essa escada, subido, muito apressado, e os policiais atrás, e aqui nessa região ele teria corrido por toda a avenida. E mais ali à frente existe a entrada do necrotério do IML. Ele teria entrado por lá e numa área de mata teria conseguido fugir dos policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia. Numa conversa informal com alguns funcionários, foi relatado à nossa equipe de reportagem que esse homem ele não teria vindo fazer o corpo de delito aqui no Instituto. Ele teria apenas vindo acompanhar este outro preso de cabelo rosa. O que fugiu estaria vestido com uma camisa do Flamengo. E olha, aqui para trás da sede do Instituto é só mata. A nossa equipe de reportagem ainda seguiu. Os policiais do Grupo Fera que vieram aqui no local dar apoio
e também os policiais militares da Força Tática, que tentaram, junto com os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia, encontrar este preso fujão. Agora, a sede do Instituto Médico Legal está assim, vazia, apenas com os funcionários. Um dos presos voltou para o 6º Distrito Integrado de Polícia e o outro está na área de mata e não se sabe se vai ser encontrado ainda esta noite. Vou dizer uma coisa para vocês, ainda tinha político querendo tornar lei que os presos não utilizassem algemas. Tinha político querendo isso. Numa situação como essa aí, sabe o que pode acontecer com os policiais? O policial ser indiciado ainda, ter que responder a procedimento por facilitação de fuga. Uma fuga dessa aí, que a gente está verificando aqui, isso pode complicar ainda os policiais envolvidos, os policiais que deveriam estar aí acompanhando esse preso. E para muito político diz, não precisa de algema não, ainda bem que esse negócio não foi para adiante, ainda bem que não foi para adiante. Porque aqui a gente percebe como as coisas podem acontecer e acontecer de uma maneira muito grave. Esse aí conseguiu fugir, mas essa fuga não vai ficar assim, não vai ficar barato não. Você vê que ontem à noite mesmo os policiais já se reuniram, Grupo Fera, Força Tática, os policiais do próprio 6º. Essa fuga dele não vai muito longe não, e eu tenho certeza que a corporação está mobilizada e em breve a gente vai estar noticiando aqui que o fujão do IML foi capturado, foi recapturado. Pode escrever isso aí, viu? Agora vamos para o exemplo ruim de policiais, ruim mesmo. 2 cabos da Polícia Militar foram presos em cumprimento a mandados de prisão durante uma operação do Ministério Público do Estado do Amazonas, lá no município de Maraã. Essa ação foi deflagrada ontem e tem o objetivo de investigar a participação desses policiais ou de policiais no tráfico de drogas lá naquela cidade. De acordo com o órgão, a investigação aponta que esses alvos, os alvos dos mandados judiciais, agiam como braço armado da organização criminosa, facilitando a distribuição de drogas naquela região lá de Maranhão e também a rota do tráfico. Eu fiz uma gravação sobre este caso, vamos acompanhar. A operação tem o objetivo de combater e aprofundar as investigações sobre o envolvimento de policiais militares lotados na cidade de Maraã com o tráfico de drogas. Em parceria com a Polícia Civil e com a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar, o Ministério Público realizou a Operação Braço de Rio, fazendo o cumprimento de 2 mandados de prisão e outros 3 mandados de busca e apreensão contra esses investigados. Ao longo dos últimos 6 meses, o Ministério Público investiga o envolvimento desses policiais, que seriam o braço armado da organização criminosa, facilitando a distribuição de drogas lá na região de Maraã e também facilitando o escoamento, o transporte do tráfico de drogas pela calha do Rio Japurá até o Rio Solimões, chegando até aqui na cidade de Manaus. A investigação, portanto, que ocorre nos últimos 6 meses, aprofundada agora com as prisões e com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, onde o Ministério Público apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos que serão periciados justamente para checar o envolvimento desses policiais com o crime organizado em torno do tráfico de drogas nesta cidade, que faz parte da rota do crime. As denúncias são sérias, a investigação vai apurar, está apurando, tanto que o objetivo era, além de combater, era aprofundar mesmo essa investigação que o Ministério Público faz. Agora, caso seja de fato confirmada a participação de policiais nesse esquema criminoso, a gente vê aí maus exemplos, não apenas para a sociedade, como poderão ser maus exemplos também para a própria corporação, que tem como natureza o combate ao crime, a manutenção da lei e da ordem. Vamos aguardar, o Ministério Público está investigando, aprofundando as investigações e deverá oferecer a denúncia à Justiça. E sim, a gente deverá saber quantos são, quem exatamente são essas pessoas, algo que a Corregedoria também do Sistema de Segurança Pública já está aguardando e precisa de uma punição de fato exemplar
pelo que representa esse tipo de crime. É o crime de tráfico de drogas ou de apoio ao tráfico de drogas, cometido por qualquer cidadão, é um criminoso. Agora, em se tratando de um agente da lei, de alguém que se propôs, fez concurso, que atua na defesa da sociedade, mudando de lado, aí é inadmissível, viu? E passageiros da linha 450 passaram por momentos de terror durante assalto lá na Avenida Pedro Teixeira, na zona centro-oeste da cidade. Eu vou falar com a May Chapiama sobre essa ocorrência, ela que tem as informações. May, é complicado, tá? É complicado pegar os ônibus do transporte coletivo, está cada vez mais perigoso. Como foi que esse assalto aconteceu? Quais são as informações que você tem sobre essa ocorrência? Isso mesmo, Emanuel, a cada dia está mais complicado para os usuários aí do transporte coletivo. E esse assalto aconteceu na noite desta quinta-feira, a linha 450, na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações do motorista de 60 anos de idade, que não quis gravar entrevista, os 4 homens entraram no coletivo já anunciando o assalto. Todos 4 estavam armados e passaram a aterrorizar e ameaçar todos os passageiros. Agiram com bastante violência, foram recolhendo todos os pertences ali das vítimas que estavam dentro do coletivo e também a renda dessa cobradora. Eles estavam bastante nervosos e também, durante a fuga, ameaçaram esse motorista de 60 anos de idade. Eles fugiram e não foram identificados, só que durante a fuga, Emanuel, não contentes, um deles ainda atirou na parte traseira do coletivo que estilhaçou uma das janelas do ônibus. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, e o caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, na zona oeste da capital, onde a polícia já investiga mais esse assalto à coletiva aqui na nossa cidade. Está ficando bem complicado, viu, Emanuel? Principalmente nessa época de final de ano, onde esses criminosos estão mais atuantes aí, que sabem que as pessoas receberam os seus décimos, estão ainda fazendo as suas compras de final de ano, aí eles aproveitam para assaltarem essas vítimas. É muito triste, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. É triste mesmo, May Chapiama. É assustador, né? O cara ainda vai dar tiro no ônibus para deixar a população assim. Obrigado, May. Olha, a gente tem inclusive o relato de um passageiro que mandou uma mensagem para a gente logo após ter sofrido um assalto em linha de ônibus. E essa mesma linha de ônibus, a 450, olha, mais uma vez aí, ó, pai de família à mercê dos assaltantes, mais uma vez. Você tem que botar no jornal de vocês que mande uma vez pai de família, cobrador e motorista sendo alvo dos bandidos na cidade de Manaus, viu? Isso aí que nós queremos que vocês coloquem, né, botem no jornal de vocês. Nós não temos segurança, não temos o direito de ir e vir para casa. Esse é o relato indignado de alguém que estava neste ônibus e que foi vítima deste crime e que está aqui pedindo que nós da imprensa, que nós aqui do Manhã no Ar, que coloquemos no nosso jornal, como ele está colocando, como ele está solicitando aqui, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o alerta, mostrando que, apesar dos índices terem reduzidos, como divulgou a Secretaria de Segurança Pública, e de fato houve algumas ações um pouco mais incisivas que fizeram reduzir, os crimes continuam acontecendo, esse tipo de crime continua acontecendo de uma maneira muito ainda inaceitável. Não dá para aceitar. Ou quantos assaltos por dia nós, sociedade, poderemos tolerar? Se eu vou fazer essa pergunta para você, meu amigo, que usa o ônibus do transporte coletivo, na sua opinião, quantos assaltos a ônibus você toleraria que ocorressem por dia? Quanto seria tolerável? Um assalto por dia? Um por semana? Um por mês? Quantos assaltos nós, enquanto sociedade manauara, estamos dispostos a aceitar que ocorram na nossa cidade? Eu tenho certeza que nenhum, porque a cada assalto deste aqui, a vida de pessoas está em risco, a vida de motoristas está em risco, a vida de cobradores está em risco. Nós já perdemos muitas vidas no trânsito, nesses ônibus, na nossa cidade, vítimas desse tipo de crime, vítimas de criminosos que agem dessa forma. Portanto, nenhum desse tipo de assalto é aceitável. Não tem índice aceitável, tem que acabar.
E enquanto eles ocorrerem, nós vamos estar mostrando aqui. Enquanto eles estiverem acontecendo, o telespectador pode mandar a mensagem para a gente, pode continuar interagindo com a gente, que a gente vem aqui e mostra, viu? Tá aí o número na sua tela, 9291-2167. É dessa forma que você participa com a gente, viu? Temos e por meio dessa interação, tem alguém... Qual é o bairro, minha diretora? Lá, a Fran, lá do Aliança com Deus, lá na zona norte da cidade, ali, colado com a reserva Adolfo Duque, tá pedindo que a gente mande um alô para ela, um abraço, um bom dia. Muito obrigado pela audiência, vocês aí da zona norte da cidade. Deixa eu seguir com a informação aqui. Um menor foi apreendido lá no município de Urucurituba, no interior do Amazonas, por ter assassinado um jovem de 19 anos. Segundo a polícia, o motivo por trás desse crime seria o tráfico de drogas. A reportagem é do Geandro Soares. Aqui no interior do Amazonas, não diferente da realidade da capital do estado, acontecem homicídios praticamente todos os dias. A maioria dos envolvidos, tanto as vítimas quanto os suspeitos, são jovens na faixa etária entre 15 a 29 anos de idade, segundo a Polícia Civil. O caso mais recente de homicídio ocorreu durante a madrugada no município de Urucurituba, onde um adolescente de 17 anos é suspeito do assassinato de um jovem identificado como Jailton Marinho Calheiros, que era conhecido como Jamel. O crime aconteceu no bairro São Lázaro com um disparo de arma de fogo caseira que atingiu o abdômen da vítima. A polícia militar conseguiu apreender o suspeito durante a tarde e o conduziu para a delegacia interativa da cidade. De acordo com o delegado do município, Mário Melo, a motivação do crime seria a disputa de vendas de drogas. Até o momento ficou apurado que a motivação do homicídio envolvia o tráfico de entorpecente, já que ambos são responsáveis pelo tráfico de drogas aqui no município. A Polícia Civil agiu com precisão e rapidez e o menor autor do homicídio já se encontra recolhido à disposição do Poder Judiciário. É um crime, para a nossa realidade, é um crime comum. Nós temos visto aqui adolescentes sendo apreendidos por participação em homicídios, mas para o nosso interior ainda é uma situação extraordinária. Extraordinário porque isso não acontecia. Isso não acontecia, sobretudo no município do tamanho de Urucurituba. Isso não acontecia há poucos anos, não estou falando de décadas atrás, não estou falando há poucos anos, mas infelizmente o tráfico de drogas está se espalhando, né? Está se ramificando, né? E aí pequenas comunidades, a gente falava, inclusive, eu falei isso ontem em relação aos piratas dos rios, esse narcotráfico está se ramificando como um câncer se espalha pelo corpo, isso está se espalhando pelas veias, que são os nossos rios, pelas veias do nosso estado. E é necessário que a sociedade se una, que a sociedade se conscientize da importância de combater essa prática, a não ser que você seja um usuário, a não ser que mesmo sendo usuário, você está vendo, você que usa essa porcaria aí, veja os efeitos, que algo positivo isso pode trazer para a tua vida ou para a tua família. E nós, enquanto sociedade, a gente precisa se unir para combater isso, Nas cidades do interior, vejam, um jovem, 16 anos, apreendido, já começou aí a ficha policial dele, cometendo um dos crimes gravíssimos, o crime de homicídio ou a infração de homicídio, o ato infracional análogo ao crime de homicídio. Não importa, matou alguém, tirou a vida de alguém. Por quê? Por conta do tráfico de drogas. E não vai ser a última vez que a gente vai noticiar coisas assim do interior, viu? Lá do bairro São Francisco, na zona sul aqui de Manaus, um criminoso em um carro roubado rendeu um casal. Ele exigiu os celulares da vítima, bolsas. Agora vem a parte que é igualmente revoltante. O assalto já é ultrajante. Mas vejam só, essa vítima que está aparecendo aí, essa senhora, está arrumada naturalmente. Ia sair de casa com o vizinho, pegou uma carona, aproveitar que o vizinho estava saindo. Foi assaltada. O cara foi aí e a roubou. Foi lá com o vizinho, voltou. E quando ele voltou aí com ela, sabe o que ele fez? Um abuso, meu amigo. Cometeu um abuso. Um assédio.
o assalto já é uma falta de respeito, já é uma falta, sei lá. Agora, chegar a abusar da vítima dessa forma, tudo registrado aí na câmera. Tudo registrado na câmera, registrado no boletim de ocorrência. A gente tem uma reportagem sobre esse caso, vamos assistir. Tudo aconteceu por volta de 5 horas da manhã, aqui na rua Sátiro Dias, no bairro do São Francisco, na zona sul da capital. Toda a ação criminosa foi registrada através das câmeras de segurança aqui próximas ao local, que mostra exatamente esse veículo de marca Up de cor preta, parando bem próximo aqui à esquina da rua Sátiro Dias. Um deles desceu do veículo e já foi abordando uma moça que estava aqui na rua. Ela então se assusta quando esse homem chega e anuncia que é um assalto. Ele puxa a bolsa dessa mulher bruscamente, violentamente. Um vizinho dela que estava próximo a essa vítima foi até a esquina. Ele virou de costas e fingiu que estava urinando. Tudo para tentar despistar esse criminoso. Só que não teve jeito. Ele também foi assaltado por esse suspeito. Estavam acompanhando a moça para ir à casa dela, até porque ela é vizinha e amiga da família. Foi quando o carro parou, bruscamente, né? O momento que eu caminhei para verificar se tinha algum popular na lateral, até por conta da nossa segurança. Nessa ida até você, o que esse suspeito falou? Bom, ele quando me abordou, ele falou bem assim, me dá o celular, me dá o celular. Só que na ocasião eu peguei o celular e joguei para frente, né? Justamente que eu imaginei que ele não tivesse visto. Esse suspeito corre em direção ao veículo que está aguardando aqui na rua Sátiro Dias. Só que ele para e retorna novamente com a moça, que foi a primeira vítima desse suspeito. Ele então se aproxima bem pertinho dela, pega nas nádegas dessa vítima e fala no ouvido dela palavras de baixo calão. Ele retornou para a moça, né? E apalpou a moça e falou palavras pejorativas, do tipo gostosa, safada, né? No vídeo dá para perceber com a mão boba dele lá nas nádegas dela. Depois de assaltar essas duas vítimas, esse suspeito entrou no veículo e seguiu em direção à avenida principal aqui do bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Foi aí que uma dessas vítimas acabou publicando nas redes sociais sobre esse assalto. Foi então que a proprietária desse veículo Up apareceu. Disse que havia sido assaltada por uma quadrilha ao sair de uma clínica na Avenida Paraíba. Disse que um dos suspeitos se trata de um homem conhecido pelo apelido de Gordo, que eles estariam cometendo arrastão nessa área do bairro São Francisco e também no bairro da Cachoeirinha. Você viu aí o crime? No carro, quem estava dirigindo é aquele ali, olha, com um enfeite na cabeça ali. Eu acho que ele tropeçou. Ele era o que estava dirigindo. O da mão boba, o que fala os palavrões e fala o que falou para essa mulher, é esse outro aqui que, curiosamente, ele está usando uma camisa com frases de efeito, mas frases que representam luta de mulheres ou de classe de grupo de mulheres. Olha lá, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui embaixo, Mulheres contra a Reforma da Previdência. Enfim, independente do aspecto político que essas frases tragam consigo, o cara está utilizando uma camisa que representa bandeiras femininas. 8 de março, quando a gente lembra de 8 de março, nós estamos falando das lutas em defesa dos direitos das mulheres. E aí o infeliz que utiliza essa camisa, que não sabe o que isso representa, dá para colocar o vídeo lá dele cometendo o assalto? Ele usa a camisa, usa os dizeres, que não representa nada para ele, porque na prática, a prática dele foi essa aí. Além de cometer o assalto, cometer o abuso. E tem gente que ainda diz que bandido não concorda com isso, bandido não concorda com estupro, não concorda com agressão. Meu amigo, bandido é bandido. Não tem ética, não tem respeito, não tem moral. Porque se tivesse respeito, se tivesse moral, respeitava a população, respeitava o trabalhador, que tudo que adquire, essa bolsa, os celulares, tudo que ele está roubando aí, foi conquistado da maneira digna.
Se bandido tivesse algum tipo de moral ou de ética, respeitava isso. Mas esses aí não respeitam nem a condição da mulher como mulher. Como assim a mulher não pode se arrumar para sair, para ir para uma festa, para ir para algum lugar? Nessa estava voltando para casa, aproveitando a companhia do vizinho, que não serviu de muita coisa, ele também foi vítima. Pois é, os dois aí foram identificados e foram presos. Foi a Sara, né, que acompanhou esse caso. A gente tem uma reportagem da Sara. Vamos assistir, vamos acompanhar. Foi depois que as vítimas começaram a fazer as denúncias através de boletins de ocorrência que os policiais começaram a desvendar todo esse quebra-cabeça. 2 criminosos roubaram o carro de uma estudante no bairro de Adrianópolis. Depois disso, esses homens continuaram cometendo outros assaltos aqui pela capital amazonense. E foi na madrugada do dia 25 de dezembro que eles cometeram outro crime. Desta vez ali no bairro de São Francisco. As vítimas são um casal de amigos que estava em frente à casa em que um deles mora ali no bairro. Ele anunciou o assalto, levou os pertences tanto dela quanto o meu, né? E por fim, praticamente abusou da vida íntima dela, né? Da sexualidade dela. A polícia identificou que esses criminosos estavam fazendo diversos assaltos na cidade. Um deles foi detido. Você consegue reconhecê-lo? Bom, acredito que o que foi detido é o que está no 12º DP, né? Esse cidadão aí, ele só foi identificado pela vítima do veículo que foi roubado no dia anterior, na clínica, em que esse indivíduo aí acabou dando uma mordida no seu braço e arrancou pele, né? Ou seja, lesionou a moça e ela, através de fotografias, identificou e tornou a conhecimento de todos, né? E aí, as câmeras de segurança de casas vizinhas registraram toda a ação dessa dupla. E foi através da divulgação dessas imagens que os policiais da 23ª SICOM conseguiram identificar mais rapidamente esses homens que tiveram os seus nomes revelados porque foram presos no bairro da União. São eles Leonardo Valdeci, de 33 anos, e Tomé de Souza, de 25 anos. No momento em que eles foram apreendidos pelos policiais, ali no momento da abordagem, houve um conflito e também uma troca de tiros. Um dos criminosos, conhecido também como Léo Gordo, acabou sendo atingido na cabeça, mas passa bem. A gente alcançamos mesmo, né? É no bairro da União e conseguimos capturar mesmo e fizemos a detenção dos mesmos. Tivemos apoio das várias viaturas, Força Tática, ROCAM, helicóptero da Polícia Militar, e a Polícia Militar estava em peso. Juntamente até que a PC também estava lá dando apoio a gente. Foi apreendido 2 celulares, isso que foi encontrado no momento. O veículo, os pertences, né? Bolsa, cordão, pulseira. Como não houve o flagrante de nenhum crime, os dois agora vão ficar à disposição da Justiça, que através de uma audiência de custódia vai decidir se eles vão ou não responder por todos esses casos, agora atrás das grades. Olha a expressão dele aí. Tá rindo. Está debochando das pessoas, está debochando dessa vítima aí, está debochando da minha cara, debochando da sua cara, debochando de todo mundo. Não tem respeito pelas nossas leis, que afinal de contas é para rir mesmo das nossas leis, né? O cara está aí e daqui a pouco vai estar na rua, e daqui a pouco vai estar cometendo o mesmo tipo de crime, cometendo o mesmo tipo de abuso, e um abuso duplo, diga-se de passagem. Um abuso duplo pelo fato de levar, de tomar de assalto a propriedade das pessoas, as bolsas, celulares, seja o que for, e ainda abusar sexualmente de alguém com palavras, com toques, com gestos. E na delegacia, depois de preso, continua fazendo essa gracinha, olha, ó, e fazendo o gesto da arma. É isso que a gente tem que conviver. É isso que a gente tem que conviver. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Nada. Quem deveria fazer não faz. O legislador não está se lixando para isso. Está se lixando para a população, porque a população vive todos os dias nas ruas. É isso. O deboche da cara
da sociedade. O dono de uma oficina mecânica está sendo procurado pela polícia, suspeito de aplicar golpes em pelo menos 20 pessoas. Este homem, ele convencia as vítimas a adiantarem quantias para a compra de veículos ou peças automotivas. Só que depois ele não entregava nem uma coisa e nem outra. O suspeito foi identificado por Joselito Gomes da Silva. Tudo começou quando ele desembarcou no aeroporto Eduardo Gomes e pegou uma corrida com um motorista de aplicativo até um hotel da capital. O homem, a partir desse dia, passou a ser motorista particular de Joselito. Os dois ficaram amigos. Joselito convidou o motorista para abrirem uma oficina, onde se tornaram sócios. O motora era responsável pela parte da mecânica. As negociações, quem cuidava era o suspeito. O trabalho estava dando certo. Joselito fez amizade com muitos clientes, mas com o passar do tempo, o motorista de aplicativo começou a desconfiar de Joselito, já que o homem não deixava o sócio participar das negociações. O tempo foi passando e, após ganhar confiança da clientela, o suspeito começou a aplicar golpes nas pessoas. Ele procurava tratar com os clientes escondido de mim, né? Ele tratava de dinheiro escondido, sempre leva nos clientes por lado, né? Quando eu perguntava ele dizia que estava tudo certo, né? E aí eu fui... Desconfiando. Se tornou um sonho que eu tinha, né? Envolvido com a mecânica, eu não tomei muito conhecimento do que estava acontecendo. E aí quando tentei entrar em contato com ele para entregar o carro de um cliente, eu não consegui mais falar com ele. Foram mais de 20 pessoas vítimas desse golpe. Nesse momento, nós vamos conhecer cada uma dessas pessoas e a gente vai dar nomes fictícios para elas, para preservar a imagem, já que elas não querem aparecer com medo de represálias. A gente vai conhecer a história agora do seu José, ele que deu 3 mil de entrada para comprar um trator. Só que até agora esse trator ainda não apareceu, né, seu José? Conta pra gente. Uma grana alta aí, né? Com certeza. Ele apareceu lá, se fez de amigo de todo mundo e pediu esse valor para trazer a máquina até o transporte da máquina até em Manaus e assim eu pagaria parcelado o restante. Muita facilidade, né? E todo mundo, todos os amigos aqui acreditaram e caíram nesse golpe daquele safado, é um safado. Que situação, muito obrigada. Dessa vez você vai conhecer mais uma história, porque essas histórias continuam. Dessa vez vai ser o seu Pedro. O seu Pedro, ele queria colocar um motor, porque o motor dele tinha dado problema do veículo. Só que esse motor não foi colocado, não. Que história, né, seu Pedro? O senhor deu quanto para ele? Eu dei R$ 3.500 para ele colocar o motor. Eu trabalho com frete, né? E eu já estou com 1 mês e 8 dias sem esse meu carro, com a Montana, né? Nós vamos conversar agora com a dona Francisca. Também a dona Francisca foi vítima desse golpe. Conta pra gente como que tudo aconteceu. Eu fui em R$ 4.000, que ele me prometeu um carro, que ia chegar de São Paulo também de leilão. Deu um prazo de 15 a 20 dias, aí o tempo foi passando, era para outra semana já vai para um mês. Aí foi pressionando ele, foi quando todo mundo começou a descobrir junto. Ainda não tem informações exatamente de como Joselito veio, de onde ele veio. O que se sabe exatamente é que o estelionatário tem um processo em aberto no estado de Piauí pelo mesmo crime. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e agora contam com a colaboração da população para encontrar o criminoso. O homem, Joselito, já é considerado um foragido da justiça. Peão tem lábia para enganar os outros, né? Podia estar usando essa lábia para, de fato, fazer a coisa correta. Ele não consegue convencer as pessoas a contribuir com o golpe. Conseguiria, certamente, convencer as pessoas a pagar pelo... Mas, enfim, quando o cabo é ruim, é ruim. É uma suspeita, está sendo investigado, está sendo procurado. E você que acompanha a nossa programação, se souber onde ele está, pode denunciá-lo para a polícia. Ele mesmo, se estiver assistindo a nossa programação, está sabendo que está sendo procurado. Então procura logo a polícia para tentar limpar a tua barra, porque está meio suja, hein, viu? Olha, após uma denúncia anônima, uma dupla foi presa com drogas, armas e munições lá no residencial Viver Melhor. Segundo a polícia, os suspeitos já possuíam passagem por tráfico de drogas. Vamos acompanhar na reportagem.
De acordo com a Rocan, a dupla estava em um apartamento localizado na rua Águia Dourada, no conjunto habitacional Viver Melhor 2, quando foram surpreendidos pelas equipes. Os policiais teriam ido até esse local por meio de uma denúncia anônima bastante precisa, que relatava que os suspeitos estavam em posse de armas e drogas nesse apartamento. Ao chegar no local, os suspeitos foram pegos de surpresa. Permitiram a entrada dos policiais da casa e, após uma revista minuciosa, foi encontrado aí uma porção de maconha, outra de cocaína e também uma pistola calibre 40. A dupla foi identificada como Luan de Oliveira Soares, de 29 anos, e também Diego Silva de Araújo, de 21. Quem conversa com a gente a respeito desse caso é o Tenente R. Oliveira, aqui da Rocan. Então, Tenente, felizmente aí, né, 2 indivíduos em posse de drogas, uma arma de fogo, agora vão responder pelo crime que cometeram. Isso, é mais uma vez a colaboração da população através do WhatsApp Denúncia, 9280-7574, relatando aí o endereço correto, né, certinho. Nós fomos até o local e, ao chegarmos, eles se assustaram conosco, mas permitiram a entrada da equipe e foi feita uma verificação no apartamento, encontrado drogas e o armamento. Essas ocorrências, Tenente, que a parceria acontece entre a Rocan e a população, na grande parte das vezes tem resultado, né? Os indivíduos não esperam essa abordagem, acabam sendo pegos de surpresa e não tem nem reação quando os policiais chegam no local. O que eles falaram, Tenente, a respeito desse material ilícito encontrado dentro da residência onde eles se encontravam? Então, nenhum dos dois assumiu a droga, né? O armamento, eles disseram para a equipe que era para fazer a segurança deles, né? Já que a localidade é muito violenta, então era para a segurança deles. Os policiais aí mesmo assim ficaram com suspeitas, afinal de contas essa dupla, né? Ambos já têm passagens aí pelo crime de tráfico de drogas e agora vão responder aí também pelo porte ilegal de arma de fogo. Correto, ambos têm uma passagem cada, né, por tráfico, agora mais uma por tráfico e mais uma pelo armamento. Tá certo, muito obrigada, Tenente R. Oliveira. Após o flagrante, a dupla foi encaminhada até uma delegacia aqui na cidade de Manaus. Ficaram na carceragem da unidade policial e, posteriormente, serão encaminhados para a audiência de custódia. Não é um negócio engraçado o sujeito chegar para a polícia e dizer: não, a gente tem a arma porque o local onde a gente mora, onde a gente vive, é perigoso. Não é engraçado o negócio desse, chega a ser irônico. Sabe por que é perigoso o local onde eles vivem? Porque eles representam um perigo. É essa arma aqui que aterroriza o local. É por isso que o local é perigoso. É por isso que é perigoso. Eles que são os responsáveis pelo risco que a população corre, o risco de estar lidando, ter bandido preto, são eles. É curioso o cabo chegar para a polícia e dizer: ah, não, era para nossa segurança, como se isso justificasse alguma coisa, viu? Um homem que não teve a identidade revelada foi preso ontem à noite com drogas, uma arma de fabricação caseira, calibre 12 e R$40 mil em espécie. A polícia chegou até ele após uma denúncia anônima. E um homem que ainda não teve a identidade revelada foi preso na noite desta quinta-feira após uma denúncia aos policiais da Força Tática. De acordo com os policiais, ele estava no mutirão, na zona norte de Manaus, quando foi abordado por uma equipe de policiais da Força Tática. Conforme as informações dessa denúncia, esse homem ele estaria comercializando entorpecentes, estaria comercializando drogas ali pela região do mutirão. Os policiais, de posse dessas informações e das características desse homem, foram até o local e o avistaram. Fizeram aquela abordagem policial padrão, e o homem ainda disse: olha, tem mais drogas na minha casa e também uma arma de fabricação caseira calibre 12. Foi então que os policiais deslocaram até a residência informada por este homem e encontraram todo o material. Foi encontrado na casa dele uma arma caseira calibre 12, outras porções de entorpecente e cerca de R$40 mil em espécie, segundo o mesmo proveniente aí do tráfico de drogas. Depois de darem voz de prisão, ele seguiu pela viatura da Força Tática até o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde está sendo apresentado aos policiais civis e deve passar a noite na delegacia. Vale lembrar que, de acordo com a polícia, esse homem já tem diversas passagens pela polícia por roubo e também por estelionato. Você viu nas imagens aí a atitude do suspeito? A atitude de quem está enfrentando, de quem está confrontando.
Mas aí, diante disso tudo, a gente vê a importância da participação da população por meio da denúncia. Foi denúncia que levou a polícia até eles, foi denúncia, são as denúncias que levam a polícia, que ajudam a polícia a fazer o trabalho dela. Segurança pública, volto a repetir, é responsabilidade de todos nós, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. É dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós. E por que é importante denunciar? Vejam, meus amigos, a droga, o dinheiro, a boca de fumo, onde há uma boca de fumo, existe uma arma. E as armas de fogo que estão nestes locais também são utilizadas para outros crimes. Portanto, se nós nos unirmos e começarmos a denunciar, você que sabe onde tem uma boca de fumo no seu bairro, na sua rua, no seu beco, se você disser para a polícia, olha, é ali que tem um traficante, é ali que tem um criminoso que vende esse tipo de entorpecente, a polícia vai bater lá e com certeza quando chegar vai encontrar uma arma e vai tirar a arma de circulação. Vai tirar a arma de fogo de circulação. Por isso, continue denunciando. Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte como cidadãos, viu? Falando em fazer a nossa parte como cidadão, falando em denúncia, a gente tem a participação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp, que mandou essas imagens aqui, mandou esse vídeo aqui, olha, desse vazamento que ocorre há mais de 2 meses. Um vazamento que ocorre há mais de 2 meses. A pessoa identifica isso aí, é na Rua X, na esquina com o Beco X, isso é lá no Monte Sião, zona leste da cidade. O Monte Sião fica no Jorge Teixeira, não é, pessoal da produção? Fica lá no Jorge Teixeira, na 4ª etapa do Jorge Teixeira. Então, o que os moradores estão pedindo é que a concessionária passe por lá e corrija, porque as contas de água estão chegando altas para essas pessoas. E eles atribuem que este valor possa ser em decorrência desse vazamento. Os moradores dizem mais, dizem que quando os técnicos da concessionária passam pelo local, eles passam de carro, não observam direito e o vazamento persiste. 2 meses essa água vazando, é muita água potável sendo estragada, sendo desperdiçada. E aí a gente aproveita o registro feito pelo morador, pelo telespectador, e faz o alerta aí para Águas de Manaus. O endereço é Rua X, na esquina com o Beco X, lá na comunidade Monte Sião, na zona leste da cidade, ali na extrema com a zona norte. É Jorge Teixeira no limite ali com a Cidade de Deus, com a Cidade de Deus. Portanto, fica o alerta dos moradores, a denúncia e a solicitação dos moradores aqui por meio do Manhã no Ar, para que a concessionária vá até o local e resolva o problema. Um vigilante ficou ferido ontem em um acidente de trânsito na rodovia AM010. O veículo em que ele estava, um carro forte, após colidir com uma caçamba, capotou. Vamos entender melhor esse caso com o Leon Furtado. Leon, agora, não foi só esse acidente no país, as estradas estão perigosas esse fim de ano, não é mesmo? Traz as informações para a gente sobre este caso e sobre esses números que preocupam a todos nós. Exatamente, Emanuel. O trânsito deve estar sempre em alerta, né? Todo mundo que está aí dirigindo, principalmente nas estradas aqui do estado do Amazonas, a M10, né? Inclusive a gente sabe que existem vários buracos por lá, muitas situações aí, uma situação precária, na verdade, da rodovia. Então esse acidente aconteceu de fato ontem, né? Uma vítima foi identificada, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros como Jucimar Sobrinho da Silva, de 34 anos. Ele foi encontrado ainda dentro do veículo, aí com uma impossibilidade, né, de se mobilizar, né, de sair aí de dentro desse local. Ele foi mobilizado e foi transferido para uma unidade hospitalar lá no município de Itacoatiara, a M010, né, que liga Manaus até o município de Itacoatiara. As informações que nós temos, Emanuel, inclusive tem alguns vídeos que estão circulando na internet, é que essa caçamba estava em alta velocidade, passou pelo carro forte, inclusive arrancando até mesmo a porta desse veículo. Dentro, de acordo com as informações de alguns populares que estavam lá na localidade, tinham 4 homens fazendo a segurança desse carro forte, mas apenas o Jucimar, de 34 anos, foi encontrado. As informações que nós temos sobre o estado de saúde dele é que um estado está estável, o estado de saúde dele, e lá no município de Itacoatiara. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. Ok, Leon, muito obrigado pelas informações, Leon. Olha, falando em relação a acidente, daqui a pouco a gente volta a conversar, Leon Furtado. São mais de 1.000 acidentes registrados nos últimos dias, onde mais de 50 pessoas ficaram feridas nas rodovias do nosso país.
Nós, mais uma vez, trazemos um acidente na M010, que liga Manaus a Itacoatiara, e é impressionante o número de acidentes que ocorrem na M010, comparando, por exemplo, com o que ocorre na 174, que vai para Presidente Figueiredo. As condições da estrada podem ser que mudem, que sejam um motivo pelo qual tantos acidentes ocorrem no trecho Manaus-Itacoatiara, comparando com o Manaus-Presidente Figueiredo. As distâncias, Figueiredo é metade da viagem para Itacoatiara, por exemplo, é menor, é mais curto, mas é inegável a diferença no estado de conservação da estrada. Isso pode ser o motivo por trás de tantos acidentes, viu? E aí, como o Leão falou no início da participação dele aqui, é importante o motorista realmente ficar atento. Este caso pode ter sido um caso, inclusive, de imprudência, né? Uma ultrapassagem em alta velocidade, carros pesados, um carro forte, uma caçamba, a coisa não poderia acabar bem. O Leão tá posicionado aqui? Cadê o Leão? Leão, tu tem esses dados, Leão, dos acidentes nas rodovias do nosso país, Leão, nesse período? E olha que o ano nem acabou, né, Leão? Uma preocupação de todos, Emanuel. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, como você havia mencionado há pouco, né, fez um levantamento através da Operação Natal e registrou aí, claro, um número surpreendente de acidentes de trânsito só nesse período de dezembro. Ao todo, foram 759 acidentes nas estradas federais, sendo que 50 desses acidentes acabaram resultando, infelizmente, em mortes. Desses 962 também, pessoas ficaram feridas, né, em todas essas ocorrências. Apesar de esse número ainda ser muito alto, né, nos surpreende, houve uma redução de 28% em relação ao número de mortes em relação ao ano passado. Inclusive, alguns estados tiveram mais registros que no ano passado. Nas abordagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal, 1.325 veículos foram fiscalizados. Desses 1.325, 985 sofreram algum tipo de penalidade. Foram 985 infrações, além de 21 pessoas detidas e 4 presos por embriaguez. A Polícia Rodoviária Federal também fez, Emanuel, algumas ações junto a 29 veículos, onde crianças também estavam fazendo a utilização do veículo sem a utilização da cadeirinha, que é sim um suporte obrigatório para transportar aí qualquer criança. Então a gente realmente traz aqui essas informações que são de fato uma imprudência, né, de cada um desses motoristas, principalmente aí com o público infantil. E claro, né, nesse período de final de ano, como as pessoas acabam fazendo bastante a utilização de bebida alcoólica, você tem que dirigir não só por você mesmo, né? A gente tem que ter mais prudência no trânsito para dirigir por você e também pelos pedestres, além dos outros motoristas que trafegam conosco. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. A chamada direção defensiva, né, Leão? A direção defensiva que a gente ouve falar tanto quando está aprendendo a dirigir, né? Mas depois que aprende a dirigir, que pega a carteira de habilitação, acaba esquecendo. Mais uma vez, obrigado, Leão, pela sua participação. Deixa eu voltar a falar sobre os casos de assalto a ônibus, mas melhor, vamos falar por meio da interação, da participação do nosso telespectador. Emanuel Cardoso, as câmeras é só para vigiar o motorista e o cobrador. E estão roubando, se eles estão roubando ou dando carona. Esses assaltos, o empresário recebe de volta porque o seguro cobre. Por isso que os empresários não se importam e não divulgam os assaltos. Os empresários não perdem nada. É isso que o telespectador está falando. Quem está perdendo é a população. A população é que perde. O celular que é roubado dentro dos ônibus, esse celular, o seguro não cobre. O seguro não cobre. O telespectador está falando isso aqui por conta do assalto que ocorreu ontem à noite a essa linha de ônibus aí na zona oeste da cidade, a linha 450. Mais uma linha sorteada, mais trabalhadores, cidadãos manauaras agredidos no seu direito de ir e vir, no seu direito de utilizar, de serem usuários de um serviço público que deveria ser ofertado por meio do transporte coletivo. E aí o que o telespectador está questionando é porque dentro destes ônibus, de todos eles, existem câmeras de vigilância que são monitoradas o tempo todo. O monitoramento que ocorre, por exemplo,
no interior dos ônibus do transporte coletivo, se as tornozeleiras eletrônicas fossem monitoradas da mesma forma, eu tenho certeza que haveria muito mais flagrantes de crime e que muito mais pessoas que estão no regime seriam pegas. Porque o monitoramento que ocorre de motoristas e cobradores, a menor possibilidade, a menor suspeita de que eles estão dando carona, que estão fazendo alguma coisa errada dentro, são chamados no RH das empresas imediatamente. Não chegam a fazer nem a próxima corrida, a próxima viagem, não. Direto para a garagem, direto para a empresa para prestar esclarecimentos. Mas nós não vemos, não é divulgado os crimes que ocorrem dentro dos ônibus. Isso não é divulgado. Se fosse divulgado, a população saberia o que está acontecendo, quem são os criminosos. A gente mostraria aqui a cara desses bandidos e a população saberia quem é que está assaltando todo dia. Porque os cabras que assaltam ônibus fazem isso todos os dias. Praticamente todos os dias, viu? 7 horas e 25 minutos. Esses são os problemas da capital aqui do estado do Amazonas em relação ao transporte coletivo. No interior, a gente não tem transporte coletivo, ou pelo menos nessa modalidade que temos na capital. Mas, infelizmente, a gente tem a ocorrência de muitos crimes agora, como a gente acompanha no resumo. Em Ipixuna, um homem foi preso após denúncias anônimas informando que ele estava fazendo a entrega de drogas a domicílio. Ele foi localizado próximo à feira municipal. O infrator ainda tentou fugir, porém foi alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, ele confessou que estava com drogas enterradas no quintal. No local, foi encontrado um cordão e 81 trouxinhas de cocaína. O suspeito foi levado para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas. No município de Maués, a polícia prendeu Simon Leon de Mendonça, de 21 anos, e Marcondes dos Santos Silva, de 32. No momento da prisão, os suspeitos embalavam as drogas em uma casa. A polícia chegou na casa após denúncias anônimas. Com a dupla, foram encontradas 1.400 gramas de maconha. Eles foram apresentados na delegacia e vão responder por tráfico de drogas. 3 homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas. A prisão aconteceu na comunidade do Cucuí, no município de São Gabriel da Cachoeira. Os suspeitos estavam em uma embarcação atracada na comunidade e transportavam maconha que teria vindo da Colômbia. Durante a abordagem foram encontrados 13 tabletes de maconha no assoalho do barco. Aldrian, Diego, Leopoldo e Jarina foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Em Benjamin Constant, um homem de 21 anos foi preso, suspeito de ter roubado, com uma arma de brinquedo, um idoso de 76 anos. No momento em que foi abordado pelos policiais, o infrator estava com uma botija de gás e uma lata de tinta. Ao ser questionado, ele confessou o crime. O suspeito deve permanecer na delegacia do município. Esse aí não conseguiu carregar o roubo, hein? Vamos fazer um intervalo? Mas daqui a pouco a gente fala sobre os dados que o Detran divulgou sobre os flagrantes de motoristas bêbados. De janeiro a novembro, esse tipo de flagrante superou os registros no mesmo período do ano passado e superou em mais de 260%, viu? E ainda, prepare o bolso porque o gás de cozinha vai ter mais um aumento. A partir de hoje, as distribuidoras vão pagar pelo menos 5% a mais pelo produto. Portanto, meu amigo, vai aumentar o preço do gás. A gente acompanha isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.